Fala aí moçada, tudo bem? Sou Giovanni aqui e hoje o assunto sobre a característica dos seres vivos, mas dando introdução ao grupo aí das plantas, né? Então, dando uma olhada geral, né? A ideia dessa aula é a gente te dar uma ideia geral em relação ao reino aqui das plantas, né? O grupo dos vegetais. É uma aula bem importante. Eu sei que botânica é uma parte, né, da ciência aí que estuda as plantas, que não é aquela mais legal da ciência. Mas é uma parte, galera, que se você entender essa primeira aula, você vai gostar, você vai pelo menos ter uma facilidade um pouco maior para você entender as demais aulas. Então fica ligado, presta muito bem atenção. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma curiosidade, deixa nos comentários do vídeo, vamos interagir aí com a gente, né? Então, bora lá, aula aí número 2, semana 2, falando da característica dos seres vivos, mas agora em relação a características gerais das plantas, né? Então, é uma área que a gente tem aqui dentro da ciência, chamada de botânica, né? E aqui a gente começa, então, com um cladograma. Ah, professor, você preparou a gente, não foi por acaso? Exatamente, né? A gente estuda lá a questão, né, de taxonomia, a questão de filogenia, estudamos os cladogramas para chegar no momento desse daqui, ó, e apresentar um cladograma para você e você não vai tremer na base, por quê? Porque você foi bem treinado em relação a esse tipo de conteúdo. Então veja, nós temos aqui 500 milhões de anos atrás, né? Olha só, às vezes a gente se acha o rei da cocada, né? Às vezes a gente se acha assim tão importante, mas olha quanto tempo, galera, as plantas já estão no nosso planeta, né? Se você pensar aqui nas briófitas, você vai ter mais ou menos aqui em torno de 400 a 500 milhões de anos. E as plantas surgiram a partir de qual grupo? Provavelmente a partir de algas clorófitas. As algas clorófitas são algas verdes, né? Então, a partir de uma alga ancestral. E aí tivemos aqui uma bifurcação. Então tem um momento 1 aqui bem importante, tá, galera? Olha só, né? Alguma coisa aconteceu aqui que fez, né, com que briófitas não sejam incluídas no mesmo grupo aqui, né, na mesma ramificação que as pteridófitas. Aí vem, né, alguma novidade aqui, alguma novidade aqui e alguma novidade aqui que vai separar as angiospermas das demais plantas. Mas olha só, não quero te assustar, né? Botânica é muito legal, é muito show estudar planta. Normalmente, cientistas que desenvolvem medicamentos, cientistas que descobrem cura de doenças, normalmente ou eles estudam bactérias ou eles estudam plantas. Então, muitos dos medicamentos que nós utilizamos em casa são medicamentos utilizados a partir do extrato de plantas. Então, nós temos aqui, né, 4 grupos de plantas. As briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Ô, professor, por que tem esses nomes difíceis? Gente, tudo tem um significado, né? Tudo tem um significado. Fita quer dizer planta, né? Então, briófita, pteridófita, estou falando de plantas. Brió vem de Brion, que significa musgo. Ah, então as briófitas são os musgos, exatamente. Pteridófita vem de pteridon, e pteridon do latim significa feto. Se você tem uma samambaia em casa, ou se você, né, já viu uma samambaia, preste atenção na próxima vez que você vê uma samambaia. Quando nasce uma folhinha jovem, ela nasce toda enroladinha e ela vai desenrolando, né? E esse formato dessa folhinha jovem que vai desenrolando é um formato de um feto em desenvolvimento. Então, pteridófita, plantas que têm forma de feto durante o seu desenvolvimento. E aí muda. Ai, professor, por que agora então não é gimnófita e angiófita? Porque agora temos uma novidade aqui, gente. Esperma do latim quer dizer semente. Então, quais plantas têm semente? É só você lembrar. As plantas que têm esperma no nome. Então, gimnosperma e angiosperma têm esperma no nome. Então, são plantas que têm semente. Briófita, pteridófita não tem esperma, consequentemente não tem semente. Show? Então tá aí esses 4 grupos de plantas. Eu não vou aqui ficar aprofundando nesses grupos, não é o objetivo dessa aula. Nós teremos uma aula só de briófita, uma aula só de pteridófita, e aí a gente vai aprofundando em cada um desses grupos. Combinado? Então vamos dar uma olhada aqui, né, o que tem de novidade. Temos aqui uma alga ancestral. O que surgiu de novidade em relação à briófita? Temos aqui o início da conquista terrestre. Importante dizer que briófita já tem tecidos verdadeiros. Então é uma planta, né? Então se faz parte do reino plante, briófita já tem tecido verdadeiro.
ainda não vai ter órgão verdadeiro. Isso é uma coisa que a gente vai conversar depois. Não tem ainda órgão verdadeiro, mas já forma tecidos verdadeiros. Outra situação, né? Por que a alga não faz parte do reino plant? Por que a alga não faz parte dos grupos vegetais? Porque a alga também não forma embriões protegidos. Então eu poderia colocar nesse número 1 aqui o início da conquista terrestre, a questão de ter tecidos, de formar tecidos verdadeiros e também, gente, a questão de ter embriões protegidos, né? Formar embriões protegidos. No número 2, o que surge aqui no número 2? Aqui surgem os vasos condutores. Então, a partir das pteridófitas, todas as plantas têm vasos condutores de seiva. Planta não tem sangue, planta tem seiva, certo? Cuidado em relação a isso. Então aqui é a questão dos vasos condutores. E tem aqui uma palavrinha para você anotar aí no seu vocabulário. O que é cormófita? Cormófita quer dizer que pteridófitas em diante, essas plantas, elas já apresentam órgãos verdadeiros. Lembra que eu falei? Briófita não tem órgão verdadeiro, mas pteridófita em diante já tem. Como assim órgão verdadeiro? Uma raiz verdadeira, um caule verdadeiro, folhas verdadeiras, somente a partir das pteridófitas em diante. O que a gente pode colocar nesse número 3? Ah, professor, você falou do esperma é semente, então a gente pode colocar a semente aqui. Podemos colocar também o tubo polínico, certo? O surgimento do tubo polínico, galera, é um momento muito especial, porque o tubo polínico ele possibilitou que a reprodução, que a fecundação, ela ocorra independente da água. Vou repetir, para você não confundir. Toda planta precisa de água, tá, gente? Toda planta precisa de água. Mas para a fecundação, né, o surgimento do tubo polínico, ele permite que a fecundação ocorra na ausência de água, certo? Briófita e pteridófita tem o gameta flagelado, o gameta masculino flagelado, e por conta dele ser flagelado, ele precisa nadar, né? Ele precisa nadar. E aí precisa de água. Então briófita e pteridófita, a gente diz que elas só fazem, né, reprodução, só fazem sexo quando tem água, só quando chove, né, só quando tem umidade para que esse gameta masculino possa se deslocar. A partir das gimnospermas já surge o tubo polínico. E ao surgir o tubo polínico faz com que essas plantas sejam independentes da água para a reprodução, para a fecundação. E o número 4, o que uma angiosperma tem? Vamos lá, gente, olha só. Esperma quer dizer semente. Gímeno quer dizer nua. Então quer dizer que gimnosperma forma o quê? Sementes nuas, tipo o pinhão. Se você já comeu pinhão, você comeu só a semente, porque pinhão não é fruto, pinhão é semente, e é uma semente nua. Agora, qualquer fruto que você tenha comido, né, que ali tem uma semente, mas tem algo protegendo a semente, nesse caso a gente tem ali um fruto verdadeiro, nesse caso a gente tem ali, né, flores e frutos, característico das angiosperma. Esperma é semente, anjo quer dizer o quê? Cara, anjo quer dizer proteção, vaso, urna, recipiente, algo que protege a semente. Beleza? Então tá aí. Isso aqui, gente, bem importante, né, para você ter essa leitura de modo generalizado, né? O que foi surgindo? Ah, professor, então posso dizer que as angiospermas são plantas mais evoluídas? No termo evoluído, né, gente, a gente pode pensar assim, talvez não mais evoluído, mas mais complexo, né? Mesma coisa os animais. A gente não pode dizer que a gente é o animal mais evoluído. Talvez não. Se você comparar quanto tempo você está aqui no planeta em relação a um porífero, né, o porífero está muito mais tempo do que a gente. Então, a gente não pode dizer que eu sou mais evoluído do que um porífero, mas eu posso dizer, olha, a gente é mais complexo do que um porífero. Então, o correto é pensar assim, né? As angiospermas são mais complexas do que os demais vegetais. E isso também explica, né, por que a maioria das plantas do nosso planeta são angiospermas. Legal? Então tá aí, né? A gente vai voltar a falar sobre cada uma delas aí na sequência. Quando a gente fala de reino plant, às vezes o que assusta o aluno é ter esses nomes, né, complicados. Então vocês vão perceber que eu sempre vou trazer a tradução. Por isso pega seu caderninho e vai anotando isso, certo? Porque se você entender a tradução, você não precisa ficar decorando nomes. Temos aqui o reino plant dividido em dois grupos, o grupo das criptógamas e das fanerógamas. Alguma palavra que você conhece que começa com cripto? Ai, professor, meu pai investe em criptomoeda. O que é uma criptomoeda, gente? É uma moeda virtual, né? Uma moeda que está escondida. Ou criptografia. O que é uma criptografia? Quando você vai digitar a tua senha lá no banco, né? O pai vai digitar, a mãe vai digitar a senha lá no banco, o que acontece? Ele digita a senha, mas essa senha ela é criptografada.
para que se algum hacker tentar, né, violar o sistema, ele não vai conseguir ler a senha, ele vai ler um código, e um código muito grande para ele tentar ali, né, decodificar é quase impossível. Então, cripto quer dizer escondido. Cara, o que é escondido? A estrutura de reprodução. Se você vê uma samambaia, se você vê um musgo, você não consegue ver a estrutura reprodutora. Ela está escondida. Ah, professor, então plantas que têm estrutura reprodutora escondida, eu chamo de criptógama. Quem são as criptógamas? São as briófitas e as pteridófitas. Briófita, então, eu penso no musgo. Pteridófita, você vai pensar em quem? Nas samambaias, certo? Musgos e samambaias são plantas aí criptogâmicas ou criptógamas. São plantas que não têm flores, são plantas que não têm semente. Ah, professor, eu aprendi, não tem semente porque não tem esperma no nome. Exatamente isso, né? Pegou bem. Aqui nós temos fanerógamas. Se cripto é escondido, o que é fanero? É visível, é evidente. Então temos algo que é visível, algo que é evidente. O que é visível, gente? Estrutura reprodutora. Então, quando você vê uma gimnosperma, você está vendo um pinheiro, você vê lá o quê? O estróbilo, que normalmente a gente chama de pinha. A pinha é uma estrutura de reprodução. Quando você vê uma angiosperma, você vê uma flor, e a flor é a estrutura de reprodução, é visível. Então são plantas fanerógamas, gimnospermas e angiospermas, são plantas que têm semente. É característico das plantas, gente, o que nós chamamos de metagênese ou alternância de gerações. Metagênese ou alternância de gerações é o que eu vou colocar aqui no quadro agora para vocês. Olha só. As plantas, todas elas passam por um ciclo de vida. Ciclo de vida dos vegetais, você tem o quê? Você tem um estágio aqui, né, que é um estágio haploide, diploide, né, que é o esporófito. O que é um esporófito? Fito é planta. Esporo quer dizer que é a parte da planta que forma esporos. Então esse estágio aqui que é diploide, chamado de esporófito, é ele que vai sofrer uma divisão celular do tipo, né, aqui, meiose, que vai dividir essa ploidia. Então, acontece aqui uma meiose, dividiu a ploidia pela metade, de 2N para N. Se tem aqui, né, uma quantidade 2N de cromossomos, aqui vai ter uma quantidade N de cromossomos. E aí, forma uma estrutura aqui chamada de gametófito, né? Esse gametófito vai surgir a partir, então, dos esporos, certo? Que vão germinar e vão dar origem ali aqui, a um gametófito. Esse gametófito vai dar origem a quem? Vai dar origem aos gametas. Então, os esporos germinam por mitose, né? Vão dar origem aqui a um gametófito. Esse gametófito, vamos traduzir, fito é planta, gametó vem de gameta, ou seja, é a parte da planta que forma gametas. Gametas masculinos e femininos, esses gametas eles fecundam. Um detalhe, que os gametas formados aqui em plantas não são formados por meiose, são formados por mitose. Isso é uma diferença em relação aos animais. Então, de novo, né, o esporófito sofre meiose, forma o esporo, esse esporo germina dando origem a um gametófito, gametófito forma gametas, veja, mantém a ploidia, então aqui acontece por mitose. E forma aqui um embrião, né? Forma aqui um zigoto. E esse zigoto, gente, ele vai se desenvolver dando origem novamente ali a um esporófito. Fechamos o ciclo de vida das plantas. Esse ciclo de vida, gente, ele tem uma etapa que é assexuada e ele tem uma etapa que é sexuada. A parte do ciclo que forma aqui esporos, a formação de esporos é um processo assexuado, enquanto a formação de gametas é um processo sexuado. Estou tendo uma alternância de gerações, uma geração assexuada, uma geração sexuada. E outro ponto interessante aqui, ó, uma geração que é diploide e uma geração que é haploide, né? Gametófito, esporos, gametas, temos uma geração aqui haploide. Aí você tem aqui zigoto e esporófito, uma geração diploide. Então, como que eu posso, assim, distribuir, né, ou explicar a metagênese, o ciclo de vida das plantas? É um ciclo, galera, que a gente chama de metagênese ou alternância de gerações. Uma geração que é o esporófito, que é diploide e assexuada, em relação a uma geração aqui que tem o gametófito, que é haploide e sexuada. Então isso é alternância de gerações, isso é metagênese, beleza? E esse ciclo ele pode ter um nome, pode ser classificado como um ciclo de vida haplodiplobiontes. Vamos traduzir isso, gente?
Bionte quer dizer ser, né? Bionte é ser. Um ser que tem uma fase haploide e uma fase diploide bem equilibrada, né? Uma fase haploide e uma fase diploide bem equilibrada. Então nós temos um ciclo de vida aqui haplo, diplo, bionte. Esse é o ciclo de vida geral para as plantas. Vale para briófita? Vale. Vale para pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Legal? Então tá aí. Fechamos a parte teórica dessa aula. Vamos dar uma olhada agora então nos exercícios. Papo reto aqui em exercício. Primeiro exercício diz assim: a classificação das plantas em criptógamas e fanerógamas baseia-se na presença do que, galera? Na presença de sépalas e pétalas? Pétalas são, né, estruturas coloridas, mas quem tem flor? Só angiosperma. Então não pode, né? Não pode eu classificar só a partir de angiosperma. Eu estou falando de criptógama, que também são briófitas e pteridófitas. Sistema frutífero, só angiosperma tem. Sistema reprodutivo, sistema reprodutivo todas reproduzem, né? O que é criptógama? Estrutura reprodutora escondida. O que é fanerógama? Estrutura reprodutora visível. Então, a alternativa C é o que vai responder esse primeiro exercício. Tudo bem? Então, criptógama, estrutura reprodutiva escondida. Fanerógama, estrutura reprodutora visível. Certo? Próximo exercício. Os seres vivos pertencentes ao reino plante são designados de vegetais. Desse reino fazem parte diferentes grupos de plantas com características morfofuncionais específicas. Uma dessas características é a de apresentar pela primeira vez vasos para a condução de nutrientes. Que planta que apresenta aí pela primeira vez, né, vasos para conduzir nutrientes? Na evolução das plantas, os primeiros vegetais a apresentar a característica acima citada foram quais plantas, gente? Briófita são plantas pequenininhas, e são pequenininhas por quê? Porque não tem uma estrutura eficaz, né, e eficiente para transportar o quê? Nutrientes. Não tem vasos condutores ainda, né? Então é ausente nas briófitas. Pteridófitas são as primeiras plantas traqueófitas, primeiras plantas a terem aí então o que nós chamamos de vasos condutores. Legal? Então veja, são exercícios bem pontuais, né? Papo reto, para que você possa dar uma revisada nessas características gerais. Próximo exercício. A alternância que apresenta características comuns às gimnospermas, né, pinófita, e a angiospermas magnoliófita é: letra A, formação de soros, formação de flores e presença de fruto. Veja, eu estou comparando, né, gimnospermas em relação às angiospermas. Formação de soros, isso aqui, galera, você não viu ainda comigo, né? Mas é algo que vai acontecer lá nas pteridófitas. Estou falando de gimnosperma em relação a angiosperma, então esquece a letra A. B, presença de vasos condutores, tanto gimnosperma quanto angiosperma, as duas têm vasos condutores, então também não é uma estrutura, né, válida aqui. C, presença de estames, formação de soros. Falou de soros de novo? É uma característica lá das pteridófitas. Esquece a letra C. Formação de órgãos de reprodução. Veja, tanto gimnosperma quanto angiosperma têm estruturas reprodutoras, né? Tem um órgão de reprodução visível. Produção de pólen, as duas têm produção de pólen. As duas têm semente, então falso, né? Somente a semente protegida, que daí vai ser ali protegida por fruto, as angiospermas. Letra E, então, tem que ser alternativa, né? Presença de vasos condutores, produção do pólen e formação da semente, né? Então, a alternativa que apresenta características comuns são plantas traqueófitas, plantas que têm vasos condutores, que produzem pólen e que formam sementes. Então, a alternativa correta, letra E. E o último exercício, papo reto aqui também, né? Na evolução dos vegetais, o grão de pólen surgiu em plantas que correspondem atualmente ao grupo dos pinheiros. São as gimnospermas, né? Isso significa que o grão de pólen surgiu antes. Cara, se o grão de pólen, né, surgiu aqui nos pinheiros, significa que ele surgiu antes do quê? Significa que ele surgiu antes de flores? Exatamente. Significa que ele surgiu antes de frutos? Também. Então, tem que ser a alternativa que fale flores e antes dos frutos. Alternativa correspondente, né? Alternativa E. Legal, gente? Espero que você tenha acompanhado essa aula, não tenha, né, se atrapalhado muito, porque essa aula é fundamental para que a gente possa dar sequência aí na ciência, né, nesse momento falando de plantas. Beleza? Paramos por aqui e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, gente!